paz do Senhor. Ana Maria, minha irmã, paz do Senhor. Regina Medina. Boa noite, querida Regina. Ronise, a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Minha irmã Ana Maria, paz do Senhor. Eu fico tão feliz de ver vocês aí que vocês não têm ideia. Se eu fico, imagina Jesus. Imagina Jesus, como Jesus fica feliz. Fernando José, a paz do Senhor. Regina Medina, a paz do Senhor. Fernando José, eu fico muito feliz de saber que vocês estão dando ouvido a uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Ronise, a paz do Senhor, glória a Deus. Irmã Dalva Pereira Lima já entrou também, é a primeira, está sempre na fila, começando a ouvir a palavra de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Elisângela Barreto, minha querida aluna, glória a Jesus. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter chegado este momento de adoração a Ele, momento de meditação na sua palavra. Eu sou grata a Deus porque apesar de tudo e apesar de tudo de novo, Deus nos permite estar aqui para ministrar uma palavra. Maria Helena, glória a Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, minha irmã querida, o nosso socorro bem presente na angústia. E eu não posso deixar de dizer que Deus tem sido o meu socorro. E este mesmo Deus que tem sido o meu socorro é o Deus que também é o teu socorro na hora da angústia. Nós precisamos, Manuel, meu aluno, glória a Jesus, Deus te abençoe. Nós precisamos, meus amados irmãos, viver dias de acordar dizendo: Senhor, obrigada porque eu acordei. Quando nós formos nos deitarmos, precisamos dizer: Senhor, obrigada porque eu vim me deitar. Porque cada minuto na nossa vida é um milagre que não se repete.
E se você está aí agora, ouvindo esta palavra, é porque o Senhor está te concedendo vida. Laine Santana, minha querida, como está você e sua família? Que saudade de todos vocês, ó, um beijo para todos. Então eu quero agora, com os irmãos que já entraram, que já estão nessa live, eu sempre peço que você esteja com um caderninho à mão, com uma folha de papel, com uma caneta. Eu sempre, quando eu me sento aqui, que eu ligo o telefone para dizer que estou gravando, eu me entrego inteiramente nas mãos do Senhor e eu digo para Deus: Deus, agora, Senhor, dirija as palavras que vão sair da minha boca, dirija as palavras que vêm do teu trono para os meus lábios. Senhor, me dê sabedoria, me dê, Senhor, todo o equilíbrio para ministrar a tua palavra, porque eu digo sempre, eu estou com 77 anos, vou fazer 78 em janeiro, mas eu digo para Deus: Deus, como eu preciso de aprender, como eu preciso continuar sendo sua discípula amada. E eu tenho certeza que você também, Zuleide, todos que estão aí, têm o mesmo pensamento que eu. Todos nós estamos aprendendo como viver neste mundo, nesses dias tão difíceis. Dias em que, se dissermos que não há uma angústia no ar, não estaremos falando a verdade. Se dissermos que o mundo está em paz, não estaremos dizendo a verdade. Porque o mundo, o apóstolo João, há 2000 anos atrás, há 2000 anos, ele escreveu que o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos vivendo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus disse: tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança, é a sua. Que nós estamos vencendo o mundo, vencendo as tribulações, vencendo os dias difíceis, porque nós estamos confiados em Deus. Que estes dias vão passar, que este tempo vai ficar para trás. E nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então vamos agora orar a Deus, agradecendo a Ele, pedindo a Ele por cada pessoa que está agora assistindo essa live, por aqueles que não podem assistir e que vão assistir depois, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão de luto, por aqueles que estão com suas vidas em conflito, por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, por aqueles que as lutas vieram, veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, e eles não suportaram. Nós vamos orar agora. Eu peço a você que está aí do outro lado, feche os seus olhos. Eu também vou fechar o meu. Vamos orar, falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Santo de Israel, Deus poderoso, Rei da Glória. Estamos aqui, ó Deus, para te agradecer por esta oportunidade de estarmos ministrando a Tua palavra. Senhor, nós te damos graças por todos estes Teus filhos que já estão na tela deste telefone. Que eles sejam, ó Deus, abundantemente abençoados. Que se alguém estiver passando por alguma luta, tribulação, angústia, enfermidade, separação na família, no lar, no casamento, familiares distantes, afastados dos teus caminhos, nós queremos agora, ó Deus, te suplicar, te rogar, que a tua bênção, que a tua misericórdia, que a tua mão de poder esteja estendida sobre todos nós e que estejamos, ó Deus, atentos à tua voz. O que é que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Senhor, fala comigo, Senhor, para eu falar a tua palavra. Eu não quero falar de mim mesma, quero ouvir, Senhor, a tua voz falando comigo. Em nome de Jesus, acalma os corações. Senhor, nós sabemos que há uma grande aflição na terra,
mas nós queremos confiar, estamos confiando em Ti, que o Senhor derrama sobre os nossos corações um bálsamo. Derrama, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Que nada neste mundo venha tirar a nossa paz e a nossa esperança em Ti. Que dias melhores virão e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Eu profetizo, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, que esse dia de alegria já está chegando no amanhecer, que estas lágrimas já estão sendo enxugadas por Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigada. Fala conosco. Nos orienta, Senhor, como pregar, como ministrar a Tua palavra, como orar, como conversar contigo, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja na face da terra. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, que estão passando também por lutas, por aflições. Senhor, por diversas lutas, o Senhor conhece de todos. Abençoa os nossos pastores, dá a eles, ó Deus, força, sabedoria, discernimento, unção, amor, paciência, para eles, ó Deus, realizarem a Tua obra na terra. Como Jeremias e Isaías e tantos outros profetas, tantos outros, ó Deus, realizar a Tua obra. Nós queremos nos colocar à Tua disposição nesta noite, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Agora nós vamos ler a palavra de Deus, que Deus tem para nós nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Sempre eu peço que você anote os textos bíblicos. Nós estaremos lendo alguns textos aqui, e nestes textos seria muito bom que você anotasse. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim. Eu vou ler o 7 e o 8. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Olha, veja bem, irmãos. Atenta, pastores, ouvem essa palavra também. Ovelhas, vamos observar essa palavra. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, tentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Nós podemos, amados irmãos, eu tenho boas lembranças de todos os meus pastores. Pelo menos 2 eu sei que já partiram, 3 já partiram para a eternidade. Mas eu me recordo do meu primeiro pastor, que me batizou quando eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tenho 77. Pastor Josias Godoy, eu sempre falo nele. Ele está vivo com 92 anos ou 93. Pastor Antônio Ferreira, que já descansa no Senhor. Quando eu tinha de 18 a 20 anos, na minha juventude, um português, um pastor excelente. Visitava as ovelhas, ia de casa em casa, de bairro em bairro, após a escola bíblica dominical. Pastor Nilson do Amaral Fanini foi meu pastor. Pastor Heraldo Sena Campos, meu pastor, que batizou meu marido, minha filha, meu genro, minha cunhada, minha amiga Neise, dos Estados Unidos. Pastor Adalberto Queiroga. Pastor Joel Costa. Pastor Marcos Almeida. Pastor José Noia, nosso presidente. Pastor Rogério, meu genro e sobrinho. Glória a Deus. Pastor Carlos Franco. Em 1992, a minha live atrasada ele estava assistindo. Ele apresentou a minha neta, que hoje já tem 29 anos. Então, a todos os meus pastores. Pastor Lisandro. Aleluia, glória a Jesus. Eu estou preocupada de esquecer de algum pastor aqui. Eu não gostaria de esquecer. Então lembrai-vos dos vossos pastores. Pastor Haroldo, meu irmão, que já descansa no Senhor. Aleluia.
Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmã Jusceline, a paz do Senhor, glória a Jesus. Amados irmãos, Jesus Cristo, a palavra de Deus está dizendo que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. E eu meditando nesta palavra aqui, neste versículo de Hebreus 13:8, eu comecei a meditar tantas coisas que mudam. O tempo muda, as estações mudam, o céu muda de cor, a temperatura muda. Nós mudamos de lugar onde moramos. Os amigos mudam. Quantos amigos que já foram nossos amigos, que já nos amaram tanto e por alguma razão deixaram de nos amar. Os casamentos mudam. Quantos casais que casaram, se amaram, juraram fidelidade no altar do Senhor e hoje estão separados. Então, se eu fosse falar, o nosso salário muda, nossa aposentadoria muda, mudamos de patrões. Olha quanta coisa muda, mas Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Jesus Cristo é o mesmo que nos ama. Jesus Cristo é o mesmo que veio a este mundo para nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo é o mesmo que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está sempre nos dando a mesma palavra. Jesus está sempre dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Então Jesus não muda, nós é que mudamos. Nós é que mudamos de atitude, nós é que mudamos de procedimento, nós é que mudamos a nossa palavra. Quantos que hoje dão uma palavra de fidelidade para alguém, jura fidelidade na amizade, no emprego, nos negócios, na fiança, e amanhã, Francineudo, aleluia, a paz do Senhor, e amanhã, no dia seguinte, essa pessoa não honra aquela palavra. E nós confiamos naquela palavra. Quantos confiam no altar a fidelidade? Estarei contigo na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Mas não cumprem. Falam de boca para fora. Falam de fidelidade e são infiéis. Fala de verdade e mentem. Fala de compromisso até o fim e desfaz o compromisso. Então, o homem falha, mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, eu gosto muito da palavra que tem no Evangelho de João, capítulo 13. Vou conferir aqui esta palavra, você pode anotar aí no seu caderninho. É linda essa palavra que Jesus disse assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou todos até o fim. Ah, se nós fôssemos assim. Ah, se nós tivéssemos esse amor tão grande que Jesus teve por nós e tem. Chegando a hora dele partir deste mundo. Mas diz aqui: os seus... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você glorifica a Deus onde você está? Amar até o fim é suportar até o fim. Jesus conviveu com Judas,
o traidor. No Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Interessante que eu preparo uma palavra, eu estudo. Mas o Senhor vai revelando conforme eu vou conversando com Deus aqui na minha consciência. Deus vai revelando a sua palavra de uma maneira maravilhosa. Eu não tinha pensado nestes versículos. Jesus está falando de amar. Amar até o fim. Senhor, me ajuda a amar até o fim. Ainda que me traem, ainda que mentem para mim, ainda que me fazem chorar, ainda que me enganam, ainda que sejam falsos comigo, eu estou dizendo isso como exemplos, tá, irmãos? Serve para você também. Essa palavra é para nós. Nos ensina, Jesus, a amar até o fim, porque o amor é glorioso, o amor é lindo. Que tristeza quem guarda rancor, quem guarda ódio, quem não perdoa. Jesus conviveu com o traidor, conviveu com Pedro que o negou, mas ele amou até o fim. Será que nós estamos exercendo a prática do amor até o fim? Mas, irmã Neuza, e quem me persegue? E quem me trai? E quem mente para mim? E quem comete o engano com a minha vida? E quem não me é sincero? Entrega esta pessoa nas mãos de Deus, para que Deus faça uma obra nestes corações e estas pessoas venham se arrepender do mal que elas nos fizeram ou que elas fazem a você. Pode ser difícil, sim, mas quando nós colocamos a nossa boca no pó, quando nós jejuamos, quando nós vamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus diz, olha, eu amei até ao fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o Evangelho de João, capítulo 12, eu estou falando da pessoa de Judas, que Jesus amou até o fim. No Evangelho de João, capítulo 12, quando Judas reclamou por causa de Maria derramar aquele unguento sobre Jesus e ungir Jesus, ela estava fazendo um gesto de amor, ela estava ungindo, preparando Jesus para a sepultura. E Judas começou a reclamar. João 12, anota aí no seu caderninho. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ele estava aqui fingindo amor, fingindo misericórdia pelos pobres. Tem gente que finge, até sabe fingir, até nos engana com seu fingimento, só não engana Deus. Só não engana a soberania divina. Nós não podemos, irmãos, esquecer disso, que o homem nos engana, mas Deus não é enganado. Então Judas, ali fingindo que tinha misericórdia pelos pobres, ele disse, não podia dar esse dinheiro, vender por 300 dinheiro e repartir com os pobres? Se você conferir na sua Bíblia, que eu estou lendo aqui na minha. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Irmãos, é dura essa palavra, está aqui, olha. João capítulo 12, versículo 6. Ele estava falando aquilo porque ele era ladrão. Que coisa mais triste, vocês não acham? Estar aos pés de Jesus, conviver com Jesus, ser amado por Jesus, mas era um ladrão, era um traidor. Sabe o que eu medito nessa palavra? Nós precisamos estar
preparados, não para conviver de uma maneira obrigatória, mas saber que nós vamos passar por isso aqui na terra. Nós vamos conviver com pessoas ingratas, mentirosas, traidoras, perseguidoras, invejosas, pessoas que tiram do que é nosso. Sim, porque Jesus disse: Judas era ladrão. Mas, amados irmãos, irmã Neuza, mas que palavra, não é? Sim, porque nós precisamos estudar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos estudar pedacinhos da Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia por completa, a Bíblia por inteira, de Gênesis a Apocalipse. Se você ler no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Marcos, capítulo 12, versículo 24. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir esta palavra, porque conforme Deus vai me dando, eu vou aqui ministrando a palavra. Marcos 12, 24, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, amados irmãos, muitas vezes nós erramos, porque nós não conhecemos ainda as Escrituras. E nós nos decepcionamos com o que está acontecendo ao nosso redor. Mas está nas Escrituras Sagradas. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39. O Senhor Deus está falando para nós, através da sua palavra, que diz assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos examinar a palavra de Deus, porque são as Escrituras que testificam de Jesus. Portanto, todo cristão precisa conhecer a palavra de Deus, porque às vezes nós pregamos, falamos e não dão crédito à nossa palavra, mas não é nossa, a palavra é de Deus, é a Bíblia Sagrada. Porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, tome posse desta palavra. Eu estou sempre dizendo aqui, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Timóteo. Eu estou com a Bíblia aqui folheando, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, irmãos, não é um versículo separado, não é um texto separado, é a Bíblia completa. É a Bíblia que foi divinamente inspirada. Por isso que eu gosto de falar a Bíblia, eu prego a Bíblia, eu ensino a Bíblia. Eu quero aprender na Bíblia. Eu não estou preocupado com o que está escrito em outros livros, a não ser a Bíblia. Porque a Bíblia diz aqui, Paulo escreveu a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluia! Mas eu quero nesta noite falar um pouquinho com você sobre Isaías e Jeremias. E eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Mas eu não vou falar muito sobre Isaías, não. Eu vou ficar mais em Jeremias. Porque o Senhor Jesus está nos alertando que no passado ele usou os profetas para falar com o povo, para alertar o povo, para que o povo parasse de pecar, para que o povo parasse de levar a abominação para dentro do santuário, para que o povo santificasse as suas vidas, para que o povo ouvisse os profetas. Mas o povo não ouviu
os profetas. E o que aconteceu? Qual foi a consequência por eles não ouvirem os profetas? Quantos que sofreram terríveis punições. Mas tem pessoas que dizem assim, Neuza, tem que falar do amor de Deus. Mas eu comecei falando do amor de Jesus. Eu comecei em João 13, versículo 1, que Jesus amou até o fim, que Jesus amou o ladrão, Jesus amou Pedro, que o traiu. Neste capítulo 13, Jesus falou do amor até o fim, que ele amou todos eles. Jesus continua amando. A misericórdia de Deus continua, mas os profetas estão aqui na terra. Homens e mulheres de Deus que ele tem usado para alertar, para dizer que Jesus está voltando, que Jesus Cristo está às portas, que é para que nós venhamos a consertar a nossa vida, fazer um reparo. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, fazer uma nova aliança com Jesus. Hoje nós estamos com vida, amanhã não sabemos. Então é tempo de ouvir, através dos profetas, a palavra de Deus que tem sido ministrada. Mas nós temos sido ironizados. Nós temos sido chamados até de fofoqueiros. Porque falamos a verdade. Porque não concordamos com muitas coisas que estão erradas. Mas eu preciso também de correção na minha vida, com certeza. Você precisa, nós precisamos. Mas antigamente os profetas, o ministério profético do profeta Isaías durou aproximadamente 59 anos. Você tem noção o que é um homem de Deus profetizar para uma mesma nação durante 59 anos? Foi o tempo do ministério do profeta Isaías. Você tem noção do profeta Jeremias? Sofreu, jogado no calabouço, amarrado no cepo, foi preso. Profetizou aproximadamente 40 anos, avisando o povo do pecado, das abominações. Mas o povo não ouvia. Pelo contrário, ainda chamaram Jeremias de mentiroso. Irmãos, nós estamos vivendo isso hoje. Hoje eu falei numa mensagem para alguém que eu, Neuza, com 77 anos, com uma carreira evangélica de muitos e muitos anos, eu sou uma aprendiz, eu sou o farelinho do farelinho do farelinho da areia. Mas eu estou aqui para aprender a palavra de Deus. Eu estou aqui para lembrar do profeta Isaías. Se você recordar o capítulo 6 do profeta Isaías, confere comigo na sua Bíblia. No capítulo 6 do profeta Isaías diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O seu séquito, aquela comissão de seres celestiais, enchia o templo. E diz o seguinte, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, com 2 asas voavam. Que ser celestial mais lindo que era, os serafins. O profeta Isaías teve essa visão no templo. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Toda a terra está cheia da sua glória. Aí onde você está cheio da glória de Deus. Aqui onde eu estou, está cheio da glória de Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui comigo. Você pode sentir aí a glória de Deus na sua vida. Eu não tinha voz para estar pregando hoje. Mas eu falei, não, Senhor, eu preciso falar do teu amor. Preciso falar que os profetas estão sendo perseguidos. Os homens e as mulheres de Deus estão sendo perseguidas. Estão sendo caluniados. Estão sendo apedrejados. Mas eu quero te dizer, não desanime. Não desista.
Isaías profetizou 59 anos. Continuando aqui a leitura. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Foi um fenômeno que aconteceu ali naquela hora. Isaías não esperava. Deus pode te surpreender aí onde você está agora. Deus pode enviar a glória dele aí onde você está. E você ver coisas extraordinárias. Você ter visões do céu. Eu posso ver aqui coisas extraordinárias, mesmo fechando os meus olhos. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Ninguém vai me impedir de pregar a palavra de Deus. Nem as lutas, nem o choro, nem as lágrimas, nem as maldades, nem as calúnias. Nada vai me impedir. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que fecha a boca do leão. É o Deus que joga a muralha de Jericó por terra. É o Deus que abre o mar vermelho. É o Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias embaixo da terra. É o Deus que entregou o filho da viúva de Naim vivo nos braços dela. Aleluia. É o Deus que multiplicou o pão no deserto para mais de 5.000 pessoas. Então eu preciso perseverar, você precisa. Continuando aqui a leitura de Isaías capítulo 6, diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, Isaías contando, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é uma grande tesoura de ferro. Isaías vê aquela visão do serafim voando em direção a ele, no tenaz, trazendo uma brasa viva que tiraram do altar através daquele instrumento. E com ela tocou a minha boca e disse-me: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Jesus purificou o teu pecado, purificou o meu pecado, através do sangue dele na cruz do Calvário. Mas Isaías, ele disse: eu sou um homem de lábios impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que vou perecendo. Porque eu vi o Senhor, porque ele viu a glória de Deus ali. Você quer sentir a glória de Deus na sua vida? Você quer agora, neste momento, sentir aí a presença gloriosa do Senhor? Se coloque diante de Deus como o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele disse: eu não sou digno, eu sou impuro, eu tenho meus lábios impuros. Mas Deus, que conhecia e conhece os nossos corações, ele envia aquela brasa viva do altar, em visão, toca nos lábios de Isaías e diz: agora você foi purificado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deus, usando no plural, por nós, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. A quem irá por nós? Porque Deus enviou Jesus. Ele já veio a este mundo. Ele já cumpriu a missão dele. Ele voltou para o Pai. Mas ele deixou o Consolador. Mas sobre os nossos ombros tem uma missão: pregar a palavra dele, viver a palavra, testemunhar. Muitos estão querendo viver de maneira para ser agradável ao homem, para falar palavras doces que agradem o ego do homem. Nós precisamos pregar a verdade, falar a verdade, viver a verdade. Não está em concordância com o pecado, com o erro. Não esconder embaixo do tapete igual Acã escondeu a capa babilônica. Não adiantou Acã esconder a capa. Quando ele escondeu aquela capa babilônica embaixo da sua tenda, os olhos de Deus, que são como chama de fogo, viram Acã fazer aquilo ali.
E o Josué vai pelejar, vai à guerra. O exército de Josué vai pelejar na cidade de Ai. Perde a guerra. Josué se prostra com seu rosto em terra. Josué entra em angústia. Mas Deus chega para Josué e diz: Josué, por que você está prostrado? Levanta-te. Levanta, Josué. A guerra foi perdida. Eu vou revelar o pecado. Deus revelou a tribo. Deus revelou a família. Deus revelou a casa. E chegou até Acã. Deus revelou a tribo, a família, a casa e a pessoa de Acã. Estava lá escondidinho embaixo da tenda. Não adianta, irmão, esconder pecado. Uma hora ele vai se tornar público. Uma hora ele vai aparecer. Porque com Deus não se brinca. Deus não é brincadeira. Deus é amor. Deus é justiça. Mas Deus é fogo que consome. Tem muitos pensando que vai viver de qualquer maneira e depois vai morar na eternidade com Deus. A Bíblia diz que na cidade santa não entra imundícia. Na cidade santa, Shirley Pontes, a paz do Senhor, querida. Na cidade santa não entra abominação. Na cidade santa não entra mentira. Na cidade santa não entra idólatra. Na cidade santa não entra feiticeiro. Na cidade santa não entra sodomita. Procure no dicionário o que é sodomita. Não entra. Marli Rangel, aleluia. Por isso que Isaías sabia que tinha alguma coisa na vida dele que tinha que ser reparado naquele dia, naquele momento. Ele temeu. Hoje Deus está falando conosco. Vamos compreender, santificar a nossa vida. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo. E agora o Senhor diz, depois disso ele ouve uma voz, capítulo 6 de Isaías, versículo 8. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Eis-me aqui. É o que eu estou dizendo para Deus hoje. Olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha voz está saindo para algumas pessoas na tela desse telefone. Mas esta live, ela vai para o Face, ela vai ficar no Face, ela vai para o YouTube, ela vai para o meu site, neusabaldini.com, Lourdes Machado, a paz do Senhor, Marli Rangel, vamos orar sim, Marli. Então, Deus disse: aqui enviarei. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Um dia, quando eu tinha 18 anos, eu disse para o Senhor que eu queria ser uma missionária, que eu queria levar a palavra de Deus aos povos, ao mundo. Mas eu não sabia nem quantos livros tinha a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda, mas Deus me deu um puxãozinho de orelha. Deus me exortou que eu estava cega espiritualmente, porque eu quase não lia a palavra de Deus. Isso há muitos anos atrás. E Deus me disse: você está cega espiritualmente. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, comecei a incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia. Não pregar tudo que ouvem os outros pregando. Se você escutar a irmã Neuza pregando, confere se ela está pregando a verdade. Não prega porque a irmã Neuza falou, porque a irmã Neuza tem cabelos brancos, porque tem 77 anos. Tem pregadores e inventores da palavra de Deus. E quando o crente não estuda a Bíblia, ele ouve e prega, porque ouviu alguém pregar. Nunca faça isso. Pregue a palavra de Deus que você encontrar na Bíblia. Confira. Versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Aleluia. Deus aqui já avisa para o profeta Isaías: você vai falar, você vai profetizar, mas eles não vão te acreditar. Eles vão ver,
mas não vão te enxergar. Aqui está escrito Deus falando. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Por que eu estou no livro de Isaías, irmãos? Eu queria muito falar sobre Jeremias alguma coisa, porque no livro de Isaías, do capítulo 6, eu fui para o 53. Isaías disse, no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Olha, irmãos, o profeta Isaías foi avisado que não iam ouvir ele. Agora que no capítulo 53, ele dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Quem será que está dando crédito à pregação dos pastores, das pregadoras, dos irmãos que estão pregando, dos obreiros, dos diáconos, dos presbíteros, dos evangelistas, das irmãs da mesa de oração, que estão pregando a verdade, pregando a verdade, pregando a palavra, não é pregando história não, em nome de Jesus. Nós estamos chegando a um tempo que precisamos examinar tudo, porque até as Bíblias estão sendo adulteradas, até a palavra de Deus está sendo mudada. Então cuidado com o que você está pregando e está ouvindo. Pregue a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Isaías diz, quem deu crédito? Quem deu crédito à palavra de Isaías? Quem está dando crédito à palavra da irmã Neuza? Quem está dando crédito à palavra dos pastores? Por que as pessoas estão na igreja e estão cometendo pecado? Por que estão na igreja e não são dizimistas? Por que estão na igreja e estão dando mau testemunho? Por que estão na igreja e estão dando calote nas pessoas? Por que estão na igreja e não pagam as suas dívidas? A não ser que fique doente, desempregado, perca o pai, perca a mãe, que haja uma circunstância, que houve o porquê não cumprir com seus compromissos. Mas caso contrário, nós temos que colocar a mão onde nós alcançamos, fazer dívidas que nós podemos pagar. Mas por que tem crente cometendo estas coisas? Porque nós estamos vivendo a palavra de Deus. Isaías continua falando. E ele fala sobre Jesus. Porque ele foi subindo como um renovo. Perante ele como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Irmãos, pensa bem, Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, ele foi desprezado. Você está sendo desprezada? Você está sendo desprezado até dentro da sua família. Quem sabe dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja. Lembra dessa palavra, Isaías 53? Ele profetizou aproximadamente 700 anos, 750, antes de Jesus nascer. Ele já estava dizendo que Jesus foi desprezado, ele profetizou. Jesus foi cuspido no rosto. Jesus sofreu pancada, hematomas, mas ele foi até o fim e amou até o fim. E diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito. Reputamos, nós o consideramos ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras são mancha roxa de pancada. Jesus teve hematomas,
Ele teve pisaduras, manchas roxas no seu corpo, hematomas, por mim e por você, por nós. E diz aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As nossas iniquidades caíram sobre Jesus. Esse Jesus que vai nos levar para o céu. Eu digo para você hoje, não deixe de fazer uma aliança com Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está nos caminhos do Senhor, persevere nos caminhos dele. Porque Jesus está voltando. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12. Se você quiser conferir essa palavra, irmã Neuza, mas é uma palavra muito conhecida, sim, verdadeiramente é uma palavra conhecida. Nós estamos vivendo os dias do desamor, os dias em que as pessoas já nem se cumprimentam mais, já não sentem saudades, já não sabem dar um abraço. Eu não estou generalizando, mas é a palavra de Deus que diz. Mateus 24, 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos perseverando? Nós estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não podemos hoje estar na presença do Senhor e amanhã sair. Hoje entramos para a igreja, amanhã voltamos para o mundo. A nossa marcha, a nossa caminhada tem que ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Tem muitos que já não estão mais firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Minha irmã Ana Maria, continue orando pela sua irmã Neuza Baldini. Eu preciso das orações de todos os meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós temos a recompensa. Nós receberemos o nosso galardão. Nós não vamos desanimar. Os dias são difíceis, mas nós vamos perseverar até o fim. Eu queria muito falar um pouco sobre Jeremias, porque eu falei um pouquinho sobre o profeta Isaías. Lembre-se que Isaías profetizou aproximadamente 59 anos para o mesmo povo, para a mesma nação. E muitos dizem assim, mas ele não conhece a minha vida? Ela conhece a minha vida? Por isso que está pregando? Por isso que está profetizando? Rogéria Rodrigues, um abraço. Não é bem assim não, meus amados irmãos. O homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, não fala da carne, não fala o que quer, fala quando Deus ordena, seja lá para quem for. Quando Deus falou para Ezequiel, no capítulo 2, ele disse, come este rolo que eu te dou, e vai e fala à casa de Israel. Eu estou te mandando, Ezequiel, a um povo que não é de fala difícil, é a mesma fala sua, mas é um povo rebelde, de cerviz dura. Quer eles ouçam, quer deixam de ouvir, fale. Então nós não podemos temer, não podemos ter medo. Ah, porque eu vou pregar numa igreja que eu conheço todo mundo, eu não quero saber quem eu conheço. Eu não conheço a vida de ninguém. Eu conheço a minha vida e do meu marido, que vive comigo há 47 anos. Nem dos meus filhos eu não conheço por inteiro. Eu não conheço, não vivo mais com eles 24 horas. Mas Deus conhece a minha vida e a sua. Então, quando nós pregamos na casa do Senhor,
Precisamos entrar na presença do Senhor com ousadia na palavra. Não é com autoritarismo, é com autoridade na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se não somos valorizados, quando eu digo homem, irmãos, eu digo ser humano. Quando eu digo homem, eu posso não ser valorizada no casamento, na família, na sociedade, no trabalho, na escola, na igreja, nos vizinhos. Eu estou fazendo um pacote. Mas Deus conhece as minhas obras. Deus conhece as suas obras. Deus conhece os nossos pensamentos. Valéria, querida, paz do Senhor. Deus conhece o nosso pensamento. No Salmo 139, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 130, Jeremias foi chamado de mentiroso. Quando o povo disse para Jeremias, vai, pede a Deus, pergunta para Deus se é para nós ficarmos em Judá ou se é para ir para o Egito. A Bíblia diz que Jeremias entrou na presença do Senhor, orou durante 10 dias. Quando Jeremias traz a resposta para aquele povo da parte de Deus. Eles queriam a resposta, que eles queriam ir para o Egito. E Deus usa Jeremias e diz, olha, se vocês forem para o Egito, vocês vão morrer de fome, vão morrer à espada. Deus vai punir vocês. Fique onde vocês estão. E eles disseram para Jeremias, tu dizes mentira. Amados, hoje nós choramos. Quantas vezes você prega a palavra de Deus e chega em casa chorando? Porque alguém te afronta. Alguém diz na sua cara mesmo que não acredita no que você pregou. Você pregou da carne. Quantos que falam até que nós não temos sabedoria? A gente tem que ouvir isso e colocar isso diante de Deus. Porque Jeremias foi chamado de mentiroso. Eu e você corremos esse risco. Quem prega a palavra de Deus corre esse risco. Ainda bem que o Salmo 139 diz o seguinte. É maravilhoso, Deus nos conhece. Senhor, tu me conheces, tu me sondaste, tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entende o meu pensamento. De longe, Deus entende o seu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Como o homem se engana, ele foge, ele se esconde de alguém, mas ele não se esconde da presença de Deus. Ele não se esconde da presença do soberano Deus. Deus vê tudo, conhece tudo. Eu falei sobre Ezequiel. Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia, para que não fique dúvida naquilo que nós estamos falando. Ezequiel capítulo 2. O Senhor Deus falou para Ezequiel e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Deus está dizendo para mim e para você hoje, vamos nos colocar de pé, em posição de soldado, em posição de batalha. Deus não quer ver o homem de Deus e mulher de Deus prostrado. Quando Josué se prostrou, Deus falou para ele, levanta, você vai ganhar a segunda guerra. Quando o pecado for tirado debaixo da tenda de Acã,
você vai ganhar a Segunda Guerra. Deus está dizendo para mim e para você, podemos até perder uma batalha, mas nós vamos continuar vencendo, porque o nosso general de guerra é Jesus Cristo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Amém? E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados e de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia! Ezequiel, ele foi desafiado por Deus. Você vai profetizar. Eles não vão te ouvir. Eles são rebeldes, são de cerviz dura. Mas quer eles ouçam, quer deixam de ouvir, fale, Ezequiel. Deus está animando a mim e a você nesta noite. Não pare, não desanime, não desista. Porque quando Jesus voltar, ele vai levar uma noiva que está preparada, com vestes santas, com vida santa, que não esteja comprometida com o pecado, que não esteja comprometida com denominação, com homens que estão pregando o que não é a verdade. É claro que nós pertencemos a uma denominação. Eu tenho o prazer de dizer que pertenço à Assembleia de Deus. E eu digo para todas as pessoas, pretendo terminar meus dias de vida na Assembleia de Deus. Eu vou sair por quê? Eu vou sair da Assembleia de Deus para quê? Por quê? Deus me colocou na Assembleia de Deus. Deus me quer nessa denominação. Eu não sei qual denominação você pertence. Mas seja fiel a Deus aonde você serve a Ele. Porque denominação não nos leva para o céu. Quem nos conduz aos céus é Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Continuando aqui, Ezequiel. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Irmãos, como nós somos tão fraquinhos. Como que as palavras nos machucam. Como que as palavras doem na gente. Como a gente sofre. Mas se a gente lê essa palavra aqui, a gente se fortalece no Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ezequiel 2, versículo 6. Confere na sua Bíblia. Ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Sabe lá o que é isso? Ainda que sejam espinhos na minha carne, ainda que sejam espinhos na sua carne, ainda que sejam como ferrões de escorpiões na sua carne, ainda que sejam como escorpiões na minha carne, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Sabe quem é essa casa rebelde aqui? A nação de Israel. É o povo de Deus. Por isso, irmãos, que nós precisamos estudar a Bíblia para nós nos fortalecermos na palavra. Seguirmos em frente. Espinhos, escorpiões, palavras duras, palavras de ofensas, palavras que nos machucam. Os servos de Deus no passado passaram por tudo isso e venceram. Mas tu lhe dirás as minhas palavras. Versículo 7. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Deus repete, são rebeldes. Irmãos, quando ele quer chamar a atenção de alguém dentro da palavra, nós estamos nos metendo na vida dos outros.
Nós estamos olhando o pecado dos outros. Nós estamos jogando pedra nos outros. Estão querendo tirar o direito, a autoridade do profeta pregar a palavra. Mas não vão tirar, não. Aqueles que estão dando frutos na casa do Senhor, que estão testemunhando, que estão vivenciando a palavra de Deus, têm autoridade para pregar a verdade. Não importa se vão dizer que nós estamos tomando conta da vida deles. Não importa se vão te falar que você precisa de olhar a sua vida. É isso que o inimigo faz. Ele quer lançar na nossa mente que nós é que somos culpados. O erro é nosso. Temos que nos calar. Não foi isso que Deus falou para o profeta Ezequiel. Onde saber que no meio deles teve um profeta, uma profeta. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Não se incomode com a cara feia deles. Não se incomode com biquinhos na igreja. Você pensa que quem está pregando o Espírito Santo não revela? Quem que está de risos? Quem que está cochichando no ouvido de alguém? Quem está resmungando? Quem não está dando crédito à palavra? Deus dá o discernimento. Mas o profeta, o vaso, não teme. Ele continua pregando e falando a palavra de Deus com ousadia. Porque a recompensa vem de Deus. O nosso galardão vem de Deus. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel 2, versículo 8. Mas tu, agora olha a correção que Deus faz a Ezequiel. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Aleluia! Então, se eu não falar, se você não falar, também é rebeldia contra Deus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Um rolo de livro. Aqui está o rolo, a palavra de Deus. E estendeu-a diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3 de Ezequiel. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, se alimenta desta palavra, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca, doce como mel. Aleluia! Eu não vou continuar lendo aqui, porque eu quero ler só um versículo aqui de Jeremias. Ezequiel comeu aquele rolo. Eu tenho falado para pessoas do meu relacionamento, pessoas da minha intimidade, que querem fazer teologia, querem ir para curso de teologia. E eu pergunto para essas pessoas: você sabe quantos livros tem a Bíblia? Você sabe quantos são os profetas maiores? Você sabe quantos são os profetas menores? Você sabe quais os nomes dos apóstolos que Jesus teve? Você sabe quantos livros a Bíblia tem? Você sabe quantos livros o Antigo Testamento tem? Sabe quantos livros o Novo Testamento tem? Sabe em que capítulo que o apóstolo Paulo teve uma visão e ficou cego 3 dias? Sabe onde está escrito que Deus diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna? E muitos dizem: realmente, eu não sei. E eu digo: então, antes de fazer o curso de teologia, estuda a Bíblia, come a Bíblia. Depois que você conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aí você vai fazer teologia.
Porque não é fazer teologia que se aprende a pregar a palavra de Deus. Teologia pode ser conhecimento, complemento, é um curso. É bom fazer teologia, desde que conheça a palavra de Deus, para que lá onde você vai fazer o teu curso, não te ensinem coisas que não estão na Bíblia, ou tirem textos que estão na palavra de Deus. Então, eu tenho tido essa conversa com algumas pessoas da minha intimidade, do meu relacionamento. Quer fazer teologia? Faz. Mas faça como Ezequiel. Deus diz para Ezequiel, come o rolo, come a palavra, estuda a palavra, leia a palavra. Eu li aqui no início. Porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras, nem o poder de Deus? Eu li aqui, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas, são as Escrituras. Não se iluda. Eu não sou contrário a ninguém estudar, fazer curso, não, nem ler, não. Leia à vontade, ler é muito bom. A gente desenvolve a nossa gramática, o nosso português, a nossa dicção, nossos conhecimentos. O que não pode é substituir a palavra de Deus. É isso que não pode. Ezequiel comeu o rolo que Deus mandou. Para ele pregar a palavra, ele primeiro tinha que se alimentar da palavra. Ele não podia sair por aí pregando qualquer coisa. Tem muita gente pregando o que ouve. Aí ouve coisa errada, sai pregando coisa errada. Prega a Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 11. Capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 10. Veja bem, o Evangelho de João é o último livro de Apocalipse, perdão. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João. Capítulo 10, livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8 e 9 diz assim: E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o altar e sobre a terra. Sobre o altar e sobre a terra. Na mão do anjo. Versículo 9 do capítulo 10 de Apocalipse. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse: Toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Quando nós comemos a palavra de Deus, nos alimentamos, no nossa alma, no nosso espírito, ela é doce. Mas o resultado, às vezes, é amarga. A dor, o pecado torna-se amargo. E a correção torna-se amargo na vida de muita gente. A correção torna-se amarga. Mas a palavra de Deus é doce, como mel. O apóstolo João na ilha de Patmos. Eu vou encerrar, porque eu queria falar algumas palavras sobre o profeta Jeremias. Mas vai ficar para a próxima palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu só quero que você leia o capítulo 42 e 43 do profeta Jeremias, onde Jeremias vai falar com Deus. Jeremias 42, 7, que diz assim: E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. E essa palavra que veio a Jeremias, que eu vou pregar na próxima vez, que ele entrega ao povo o que Deus mandou ele falar. E o povo diz para ele: Tu dizes mentira.
Aguarde essa palavra. Na próxima gravação, Deus vai falar ao seu coração, para que você não temas, não tenha medo de falar a verdade. Porque poderemos ser chamados de mentirosos, como Jeremias foi chamado. E olha que ele foi 10 dias que ele ficou orando, pedindo a palavra ao Senhor. A resposta que Deus deu, o povo não aceitou. E disse, tu dizes mentira. Na próxima live será esta palavra. Eu quero encerrar lendo um versículo bem conhecido. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, na cidade santa, que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Então fique com a palavra de João 13, versículo 1, que Jesus amou até o fim. Jesus amou o ladrão. Jesus amou aquele que o negou. Jesus amou até o fim. E esta palavra que fica no meu coração e no seu coração nesta noite, Deus te abençoe. Também, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem muda, mas Jesus não muda. A trombeta vai tocar e a noiva de Cristo vai subir, gloriosa. Quem dorme no Senhor vai ressuscitar num corpo incorruptível, encontrar com o Senhor na glória. Receba esta palavra em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos que tiveram a paciência de ouvir Lourdes Machado. Deus abençoe. Minha irmã Ana Maria, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que fizeram parte dessa live. Até a próxima, se Deus quiser. Orem por mim. Necessito das vossas orações. Meu aluno Manuel, minha aluna Elisângela, minha amada irmã Dalva, todos, não sei mais agora o nome de todos, não lembro o nome de todos. Mas eu vou ver aqui na live. Deus os abençoe.